Chegamos hoje ao fim de nossa jornada do estudo do livro de Atos. E o versículo-chave de hoje é Atos 28, 23, que diz o seguinte: E tendo eles marcado um dia, um grupo ainda maior de interessados foi à reunião com Paulo em sua casa. Então, desde o início da manhã até o final da tarde, Paulo lhes deu todas as explicações e lhes testemunhou vivamente sobre o reino de Deus, buscando convencê-los a respeito de Jesus, embasando seus argumentos na lei de Moisés e nos profetas. Bom, nesse versículo aqui, Paulo ele reúne os judeus, alguns líderes judeus, líderes religiosos, e ele explica desde a manhã até a noite acerca do reino de Deus, porque os judeus naquela época esperavam um Messias como se fosse o rei Davi, um líder político, um líder econômico, alguém que fosse estabelecer o trono de maneira terrena. E quando Jesus ele se revela como um salvador de almas e não simplesmente de coisas terrenas, eles não aceitam aquilo. Paulo começa a explicar para eles. A gente pode tirar muitas lições boas de toda essa história que a gente estudou acerca do livro de Atos. E uma dessas lições é que Paulo ele não simplesmente começa o seu ministério com tudo, mas ele também passa todo o seu ministério queimando e ele encerra o seu ministério com tudo também. Essa vida que Paulo levava através do Espírito Santo deve nos motivar a ser iguais. Há um estudo dizendo que quando Jesus ele ressuscitou e ele apareceu para os discípulos, as pessoas acreditavam na ressurreição de Cristo pela falta de temor que os discípulos tinham pela própria vida. Ou seja, eles não tinham mais medo, eles não tinham mais dificuldades de pregar o evangelho, pois eles sabiam que tudo isso aqui era terreno. E assim deve ser conosco, assim como foi com Paulo. E bom, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Queria agradecer todo mundo que participou desse estudo, que se dedicou na sua casa, que buscou se aprofundar nisso e que a gente venha praticar essa palavra que a gente aprendeu na nossa vida e que a gente, assim como Paulo, passe todos os dias da nossa vida queimando em proclamar a mensagem do Evangelho.